Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro dos Atos do Espírito Santo, no capítulo 2, a partir do versículo 37. Atos do Espírito Santo, por nós chamados de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 em diante, 37 até o 41. E assim leio a palavra de Deus, e os irmãos que encontraram devem acompanhar atentamente a leitura do texto sagrado, da palavra santa do nosso Deus. Ao ouvirem isto, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas, prosseguindo. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais, e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, e cantando e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Este é o texto da palavra do nosso Deus para a nossa reflexão nesta noite. Meus irmãos, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade eram atos preciosos do Espírito Santo de Deus, nós nos deparamos com um momento muito especial para a Igreja do Senhor. Foi um momento quando todos puderam perceber que o sacrifício de Jesus, ele foi aceito pelo Pai, assim como realizado pelo Filho Jesus, a divindade vestida de humanidade. Mas também naquele momento cumpre-se a promessa da vinda, da concessão, da outorga do Espírito Santo, conforme
sinalizado pelo profeta. Mas também, neste momento, percebe-se que não apenas a profecia fora cumprida da parte do profeta Joel, mas a promessa do próprio Jesus. A promessa do próprio Jesus, ela se consubstancia, ela toma aqui uma visibilidade esplêndida, porque o que Jesus também falara, agora torna-se patente aos olhos de todos. Mas neste momento deu-se um outro episódio interessante, de destaque, de relevo para a história do cristianismo. A igreja, neste tempo, ela toma forma visível. A igreja toma forma visível. E as maravilhas de Deus, elas são apresentadas ao povo. Todos que ali estavam puderam contemplar as maravilhas de Deus. Obviamente que o cumprimento da profecia, ela deu-se de forma exclusiva em relação aos apóstolos. Naquele exato momento, o Espírito Santo veio exclusivamente sobre os apóstolos. Mas todos que ali estavam viram as manifestações dos céus, viram as maravilhas do Senhor, ficaram encantados e muitos também estupefatos, e eles perguntam o que era aquilo, e os conceitos também foram emitidos por alguns, mas logo a seguir dirigem-se ao apóstolo Pedro e perguntam a ele, diante de tudo que eles viram, diante das maravilhas ali apresentadas, o que eles deveriam fazer. E o apóstolo Pedro, obviamente de forma magistral, na dependência e na unção do próprio Espírito, ele comunica o Evangelho aos que ali estavam. E naquele momento, quando ele comunica o Evangelho, proclama o Evangelho, prega o Evangelho aos que ali estavam, muitos aceitaram a Jesus, muitos se converteram, e através ou pela pregação do Evangelho, receberam Jesus e obviamente receberam também a virtude do Espírito, o dom do Espírito, que é o próprio Espírito na vida. Vejam que, em resposta à pregação de Pedro, quando o Espírito alfinetou o coração de todos que ali estavam, a pergunta, ela foi uma pergunta contundente. A pergunta foi contundente: irmãos, que faremos? Irmãos, que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa postura diante das maravilhas de Deus? E Pedro então começa a destacar algumas coisas extremamente necessárias a eles e com certeza necessárias também a nós. Diante das maravilhas de Deus não dá para ficar insensível. Diante dos feitos de Deus não dá para ficar inerte. Diante dos feitos de Deus não dá para ficar como se nada tivesse acontecendo. Estava acontecendo algo grandioso naquele momento. Assim como em todos os momentos, quando as pessoas param diante do Senhor, quando elas desejam ouvir Jesus, quando elas querem corresponder com Ele, sempre algo maravilhoso acontece. A pessoa que deseja interagir, que deseja experimentar das maravilhas do Senhor em sua própria vida. Como resposta àqueles que indagavam, Pedro diz o seguinte: vocês precisam mudar de vida.
vocês precisam de mudança, vocês precisam de um outro momento na vida, de uma nova realidade no viver de vocês. Vocês precisam de mudança, mas não uma mudança estética, não uma mudança motivada por coisas. Vocês precisam de uma mudança interior, motivada por este Espírito que veio sobre nós e que, por esta minha pregação, ele também estará em vocês, se vocês crerem em Jesus, se a Jesus vocês se entregarem, se vocês confiarem em Jesus, experimentarem o poder de Jesus em suas vidas. Com certeza vocês vão experimentar uma mudança, não de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora, uma mudança introspectiva, uma mudança interior, uma mudança de alma, de ser, uma mudança de essência. É isso que o Senhor faz na vida dos que creem e a Ele se entregam. Esta mudança, ela acontece pelo arrependimento. Arrependimento é, na verdade, ter uma atitude diferente em relação a Deus, em relação a si próprio, mas também em relação ao pecado, ao mundo espiritual. O povo precisava mudar de atitude em relação a Jesus. Ao invés de rejeitá-lo, deveriam aceitá-lo como Senhor e Salvador. A pregação de Pedro começa assim: este Jesus a quem vós matastes, Deus o ressuscitou e o fez Senhor. Deus o ressuscitou. Então eles precisavam, agora arrependidos, precisavam fazer diferente dos seus pais, dos seus antepassados. Eles precisavam reconhecer Jesus, eles precisavam aceitar Jesus e não rejeitá-lo, como fizeram os seus em tempo pretérito. O arrependimento é o primeiro passo para se ter uma vida diferente, modificada pelo Senhor, uma vida que tem a presença de Jesus em sua essência, uma vida conduzida pela graça generosa da eternidade, esta graça presente no tempo, na pessoa de Jesus. Mas não só o arrependimento, era preciso também a remissão. Remissão é perdão dos pecados, não por méritos pessoais, não porque o cidadão é assim, daquele ou de outro jeito, mas méritos por Cristo Jesus. Remissão, perdão dos pecados pelos méritos do Calvário, pelos méritos do sacrifício de Jesus. E aqueles que se arrependem, aqueles que têm seus pecados perdoados, que experimentam a remissão pelos méritos do Calvário, do sacrifício de Jesus, eles têm o dom do Espírito. Este dom do Espírito é o próprio Espírito na vida. E o dom do Espírito não era privilégio só para os judeus, para os seus descendentes, mas para todos quantos respondessem positivamente ao chamado de Jesus. Todos quantos respondessem positivamente ao chamado de Jesus. No versículo 21 do texto do capítulo 2, nós encontramos: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. O dom do Espírito, a presença do Espírito é para todos que respondem positivamente
ao chamado de Jesus, que não endurecem seus corações para o Senhor, que não postergam nas suas decisões, na sua decisão em servir a Jesus, que não deixam a presença de Jesus por nenhuma outra presença, que não abandona Jesus por nenhuma outra coisa, pessoa, realidade ou circunstância, que paga o preço, mas permanece aos pés do Senhor, independente de momentos ou circunstâncias. Disse Pedro aos que lá estavam: vocês que viram as maravilhas de Deus, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam de pecados perdoados, e então terão o dom do Espírito, que é o Espírito em vocês, e aí vocês vão vivenciar uma mudança interior profunda, e vocês tomarão parte das maravilhas de Deus, e serão também parte delas. Que coisa maravilhosa é experimentar as maravilhas de Deus, e fazer parte de tais maravilhas. Mas Pedro também prossegue ao dizer para eles que eles precisavam confiar na promessa, porque eles ouviram sobre promessa desde os primórdios. Eles ouviram sobre promessas desde os primórdios, e eles precisavam confiar um pouco mais nisso. Eles precisavam voltar-se um pouco mais para as promessas do Pai. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar a extensão desta promessa. A extensão desta promessa não estava circunscrita, não estava presa, limitada só à comunidade de Israel, não só àquele povo. A promessa, ela era ampla, diz-nos o texto sagrado, que ela era para quantos o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, a promessa é para todos os que creem. E o conteúdo da promessa, se nós olharmos a Bíblia, se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos perceber que o conteúdo da promessa começa, na verdade, de forma objetiva à realidade humana. O conteúdo da promessa começa ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O conteúdo da promessa dentro desta vertente humana, ela se dá quando o primeiro casal ouviu: esmagarei a cabeça da serpente, enviarei o que esmagará a cabeça da serpente. Depois a promessa vai adiante, lá com Abraão, quando diz que faria dele uma grande nação, e que levaria a sua descendência numerosa à terra que mana leite e mel. Depois de dar o próprio Espírito, também era promessa. E já num tempo mais próximo, em um período mais próximo a nós ouvimos pela palavra Jesus dizendo: não vos deixarei órfãos, estarei convosco para sempre, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e os que crescem fariam obras maiores do que as suas, e que ele voltaria para buscar a sua igreja, para buscar os seus. É o conteúdo da promessa, que não está apenas dimensionado para o contexto passado, mas que se mostra no contexto presente. Mostrou-se neste tempo, quando o Espírito veio sobre os apóstolos, mostrou-se logo a seguir, quando pela pregação de Pedro as pessoas creram em Jesus e receberam sobre elas o Espírito, então passando a ter uma nova vida com o Senhor. Ademais, esta mesma promessa
manifestou-se em nossa vida. Quando nós recebemos Jesus, a Ele nos entregamos, naquele momento tornamos herdeiros dos céus. Naquele momento o pecado não mais teve influência dominadora sobre a nossa vida. Naquele momento nós passamos a ser regidos pela graça de Deus e não pelos espetos, pelas lanças malignas do próprio pecado e de seu patrocinador. Na verdade, e hoje, neste exato momento, se você reconhecer Jesus como seu Salvador, se você entregar a sua vida a Jesus, experimentar o poder dele em seu viver, você experimentará com certeza experimentará a extensão plena desta promessa do Senhor, e com Ele você estará para todo sempre, desde o tempo e por toda a eternidade. Que faremos? Perguntaram eles, e a resposta foi: creem na promessa, porque a promessa é indestrutível, porque a promessa é imutável, porque a promessa é relevante e porque a promessa é de dimensão eterna. Ela foi feita pelo Senhor desde a eternidade, ela ultrapassa o tempo e perpassa a eternidade, ou seja, adentra a eternidade. Ela perpassa o tempo e adentra a eternidade. Como faz bem experimentar algo especial e novo na vida, pelo arrependimento, pela remissão dos pecados, tendo o dom do Espírito, que é o próprio Espírito no ser. Como faz bem crer na promessa do Senhor e ter a atitude diante das influências que nos cercam. Foi uma outra resposta concedida por Pedro: ter atitude diante das influências que nos cercam. Ninguém que serve a Deus vive sem ser atacado. Ninguém que serve a Deus vive sem ser atacado. Pedro diz que os ataques vêm do diabo, que é o nosso adversário, mas o ataque vem também da sociedade, conforme o capítulo 40 do texto que nós lemos, conforme o capítulo 40. Salvai-vos desta geração perversa, disse o apóstolo. Esta geração secularizada, esta geração que não tem princípios, que não agarra-se aos princípios, esta geração que tem feito coisas terríveis, desagradáveis e perigosas. Em Filipenses 2,15 nós encontramos: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, ou seja, nesta geração, resplandeceis como luzeiros no mundo. E o apóstolo Paulo, destacado apóstolo entre os gentios, ele, como servo de Deus, ele foi atacado de diversas formas, de diversas maneiras. À luz do capítulo 11, versículos 24 a 29, de segunda aos Coríntios, ele diz que foi atacado, passou por perigos, em naufrágios, em muitas situações, em rios, entre gentios, nas cidades, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, perigos diversos, muitas lutas. Além dessas coisas exteriores, disse ele, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, disse o apóstolo, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza,
que eu não me inflame. Imagino que foi exatamente por isso que Rick Warren escreveu: é triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das outras ovelhas e não dos lobos. Paulo está dizendo que é necessário tomar cuidado com as influências, é preciso ter atitude, não importa de onde venham as influências. E aqui um parêntese: às vezes influências na universidade, influências na escola, influência no trabalho, influência no bate-papo com amigos. É preciso tomar cuidado, porque a influência, ela geralmente vem de duas fontes. Ela vem do diabo e ela vem da própria sociedade, daquele círculo de convivência, de amizade. É preciso tomar muito cuidado para não se deixar levar pelas influências, porque as influências, elas podem ocasionar prejuízos irreparáveis. E eu termino dizendo que Pedro foi além, quando mostrou para eles como deveria viver o seu povo, como deveria ser a convivência do seu povo. Encontramos nos versículos subsequentes: eles deveriam ter amizade, eles deveriam buscar a face do Senhor, ter convivência estreita com Deus, eles deveriam ter carinho uns pelos outros e uns com os outros, eles deveriam priorizar o espiritual. Ele dá conselhos de como deve ser a vivência com Ele, mas a resposta contundente está no versículo 41, e a resposta de Pedro foi a seguinte: vocês precisam aceitar o desafio da palavra, precisam ter mudança de dentro, mudança lá dentro. Vocês precisam ter mudança interior, vocês precisam ter consciência da promessa, vocês precisam de atitude diante das influências, mas sobretudo, vocês precisam aceitar o desafio da palavra. E qual era o desafio da palavra? O desafio da palavra era muito simples. O desafio da palavra era este: render-se a Jesus. Este era o desafio da palavra para eles, e este é o desafio da palavra para você. Tem sido o desafio da palavra, foi e tem sido para mim, e este deve ser e será o desafio da palavra para todos nós: render-se a Jesus, experimentar o poder de Jesus, conviver com Ele, comungar com Jesus, ter intimidade com Jesus, aproximar-se de Jesus. Nesta noite, o que você vai fazer? O que você vai fazer eu não sei, mas o que você deveria fazer, aí eu sei, porque a Bíblia acabou de dizer a mim e a você, pelo Espírito Santo de Deus. E o que você deve fazer é experimentar uma mudança de verdade em seu viver. O que você deve fazer é começar para esta mudança, é começar com o arrependimento, é buscar o perdão de Jesus, e é tê-lo em sua própria vida, inundando o seu ser, preenchendo a sua essência. O que você precisa fazer é confiar na promessa de Deus. Ele não falha. Ele disse que estaria contigo para sempre. Ele disse que voltaria para te buscar, mas Ele só vai levá-lo para junto dEle, se a Ele você se entregar, se você der um passo, aproximando-se dEle para viver com Ele. Você precisa tomar cuidado, para não se deixar levar pelas influências, propostas e insinuações deste tempo e desta sociedade que a Bíblia diz que é corrompida e perversa. Você precisa aceitar o desafio de Jesus, ou seja, aceitar o desafio da palavra, e o desafio da palavra é render-se a Jesus.
Você deseja, nesta noite, dar um passo para perto de Jesus? Você deseja, nesta noite, experimentar mudança em seu íntimo? Você deseja, nesta noite, ter seus pecados perdoados? Você deseja receber o Espírito em sua vida? Através do Espírito, o Senhor passa a morar em nós. Você quer experimentar a promessa de Jesus em seu viver, de estar contigo para sempre, de tê-lo ao seu lado e de buscá-lo um dia para você viver com Ele. Você deseja ter atitude para não se deixar levar pelas influências? Então aceite o desafio da palavra de Deus. E o desafio da palavra é render-se a Jesus, entregar-se a Ele. Você quer fazer isso nesta noite? Você quer render-se a Jesus? Quer colocar os seus sonhos diante de Jesus? Este é o primeiro domingo do mês. Colocar os seus alvos diante de Jesus, colocar os seus sonhos diante de Jesus, colocar o desejo do seu coração diante dele, colocar sua vida diante dele. Render-se a Jesus é entregar o volante de sua vida para ele dirigir. Render-se a Jesus é deixar ele encaminhar sua vida para onde ele achar por bem. Render-se a Jesus é curvar-se diante dele, é tê-lo em seu viver, é experimentar as maravilhas dos céus no tempo, é ser agraciado com a paz que excede todo entendimento, é ter a esperança renovada, o ânimo restaurado, é saber que nada vai destruí-lo, porque o Senhor cuida de você, o Senhor o tem, você é íntimo dele, e nada vai destruí-lo, porque ele é indestrutível, e é porque ele é indestrutível nele, nada vai conseguir nos destruir. Só nele nós conseguimos vencer as influências deste tempo, que tendem a nos arruinar, nos mostrar um caminho totalmente tortuoso, que traz para nós propostas terríveis, influências que tentam tirar você do caminho dos céus, influências que tendem a afastá-lo da igreja de Deus, do reino, influências que dizem a você que as coisas de Deus são coisas ultrapassadas, coisas vencidas, coisas retrógradas, influências que querem tirar você do convívio de Deus para levá-lo ao convívio do diabo, influências que querem tirar você do convívio da igreja para levá-lo ao convívio do mundo, influências que tentam tirar você de celebrar o nome de Jesus e festejar a alegria da fé, para levá-lo para ser humilhado, envergonhado e destruído lá fora. Influências terríveis, mas é preciso resistir às influências. Se você se render a Jesus, você experimentará paz na vida, você suportará as aflições, você não será vencido pelo adversário, sua vida está amparada, segura na rocha, firmada na rocha, sua vida estará firmada no Senhor. Você deseja experimentar as maravilhas de Deus em sua vida? Você quer que nesta noite o Senhor restaure sua vida, mude a sua história, te dê um começo especial de ano na presença dEle? Nós vamos orar. Baixe sua cabeça,
e fale com o Senhor. Nós estamos agora iniciando um novo ano, e os ataques do inimigo, eles sempre vêm para trazer tristeza. Os ataques sempre surgem de todos os lados, para que a gente perca o foco. Cuidado, cuidado, não deixa que o inimigo te ataque, não deixa que nada venha tirar você do foco, e o foco é render-se a Jesus. Você deseja nesta noite experimentar o poder de Jesus na sua vida? Você deseja nesta noite participar das maravilhas de Deus? Você deseja nesta noite experimentar a mudança no seu íntimo, com arrependimento, perdão dos seus pecados? Você deseja ter o Espírito de Deus na sua vida, habitando no seu ser? Você deseja experimentar, desfrutar das promessas do Senhor? Você quer nesta noite dar um passo para perto de Jesus, se render a Jesus, conviver com Ele, ter sua vida levantada por Jesus? Se você deseja, eu te convido para levantar uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Bem alto, levante a sua mão. Nós temos alguém nessa noite? Levante sua mão onde você está. Você deseja começar este novo ano, mas tendo uma convivência especial com Jesus, dedicando a Jesus sua vida, experimentando o poder de Jesus na sua vida. Se você deseja, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Temos alguém nesta noite? O que fazer? O que fazer é deixar Jesus reinar em sua vida. Há alguém que queira deixar Jesus reinar em sua vida, que deseja aproximar-se de Jesus e ter o poder de Jesus na sua vida. Se você quer dar este passo para perto de Jesus, se você quer experimentar o poder de Jesus na sua vida, se você quer ser levantado por Ele, se você nesta noite quer se render a Jesus, experimentar o poder dEle na sua vida, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Nós temos alguém nesta noite? Bem alto, levante sua mão. Alguém que esteja afastado da igreja e queira voltar para Jesus a este momento, voltar para a igreja, servir a Deus e ao reino. Se você deseja, levante sua mão também. Quero orar por você. Temos alguém nesta noite? Temos alguém nesta noite que queira dar um passo para Jesus? É o momento. Nós temos alguém queira voltar para Jesus, é a oportunidade. Levante sua mão onde você está. Quero orar por você. Temos alguém? Temos alguém nesta noite? Vamos ficar de pé para orarmos. Deus abençoe